Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa 10 Minutos com a Política. Para esta noite temos como convidado o político, diplomata e consultor moçambicano Algi Amade. Com ele, queremos discutir nos próximos 10 minutos as questões mais candentes da vida política nacional. Vem conosco nesta nossa viagem pela política doméstica. Até já. Uma vez mais, boa noite. Algi Amade é o nosso convidado para esta noite. Conforme referimos, ele é político, é diplomata, mas também é pesquisador e consultor. Mas o debate hoje será mesmo em torno da política, fazendo a própria homenagem ao programa. Algi, seja bem-vindo ao nosso programa. E a primeira questão que eu lhe coloco mesmo é qual é a avaliação política que faz do atual ciclo de governação do presidente Inhosse? Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são, pois, naturalmente, para com elas e com toda a ênfase, saudar aqui a este convite do MBC e saudar a si, Belmiro, por mais uma vez dar essa oportunidade para falar sobre o país, questões pertinentes. Ora, este ciclo de governação foi, sem dúvidas, marcado por grandes desafios. Desafios a todos os níveis, desafios que não só colocam-nos à prova daquilo que é a nossa capacidade de conseguir as melhores estratégias de governação, mas, sobretudo, desafios que nos colocam à prova daquilo que somos como país, somos como uma geração, somos como uma nação que pretende construir amanhã. Se nós fazermos uma avaliação deste ciclo de governação, falo talvez dos dois mandatos, neste caso, o primeiro e o segundo mandato, encontramos um contexto onde nós podemos trazer talvez 4 a 5 principais desafios. Falo de questões que desafiaram a nossa capacidade. Primeiro, o país, de forma natural, nós somos um país geograficamente localizado numa zona propensa, portanto, a calamidades naturais. E nós, durante estes 10 anos, desafiamos a natureza em vários ciclones, Dineu, Idai, Katrina, etc. E isto, portanto, trouxe-nos à prova a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de previsão, portanto, de adversidades climáticas e tudo isso. E depois nós tivemos um grande desafio, que também é o desafio da Covid-19. A Covid-19 que bateu-nos à porta e como uma conjuntura global e, portanto, o país não esteve alheio daquilo que foi a situação em que todo mundo viveu. E como consequência direta nós tivemos os nossos parceiros de financiamento direto ao nosso orçamento, de alguma forma a desviarem, entre aspas, aquilo que seria, portanto, o bolo orçamental canalizado no nosso país para atender questões prementes de saúde nos países. Mas também, durante este ciclo de governação, em terceiro lugar, tivemos a questão das nossas dívidas não declaradas. Estas dívidas não declaradas trouxeram-nos a necessidade de nós, como país, refletirmos sobre o nosso sistema de gestão. Refletirmos sobre o nosso sistema de gestão política, consubstanciando com a nossa capacidade, portanto, de colocar a teste o funcionamento das instituições de justiça. E funcionaram? Eu penso que sim, funcionaram. Foi um julgamento que todo mundo assistiu, foi um julgamento... Mas já quem acha que foi uma farsa? Eu penso que não. É preciso confiar nas gestões moçambicanas. Um país não pode parar, não pode investir recursos, o poder judiciário, portanto, não pode parar para fazer um espetáculo desta natureza. É preciso que o país confie nas instituições moçambicanas e compreendermos que se tratou de um exercício... Mas a gente traz um debate muito interessante, porque há setores que acham que o próprio Exaltos, que foi um dos advogados desse caso, dizia no último programa que não, aquele julgamento não era necessário, havia capacidade interna de se resolvermos os nossos problemas sem expor, digamos assim, a nossa segurança. Esta é outra vertente. Portanto, se quisermos analisar esta questão em duas vertentes, podemos encontrar esta como uma delas. De facto, como país, como nação, é como uma família. Antes de nós nos expormos em esta pública, nós temos que ter a capacidade social de encontrarmos uma solução para os nossos problemas, como família. E eu acho que, como família moçambicana, e eu acho que, como família política, econômica, social moçambicana, nós tínhamos todas as saídas para encontrarmos as melhores soluções para um problema que é nosso. Todavia,
tendo-se chegado a este extremo de julgamento, acredito que as instituições fizeram o que puderam, deram o maior de si para trazer à tona aquilo que eram os contornos deste grande rombo financeiro e, sobretudo, dar a entender ao povo moçambicano que estas instituições são credíveis e num exercício de confiança que até trouxe um julgamento público para o povo moçambicano acompanhar e compreender que há uma preocupação, de fato, das autoridades de trazer à tona a verdade. Se é uma farsa ou não, são leituras que podem fazer, mas eu não acredito. Eu acredito nas instituições moçambicanas, acredito na capacidade... Mas qual é a avaliação que faz, então, de 0 a 10? Estamos já, é verdade, faltam 6 meses para o fim do mandato, mas qual é a avaliação que faz deste mandato do Presidente? Mas eu ainda via... Valeu a pena ou não? Este era um terceiro desafio. Sim. Ainda temos o desafio do terrorismo, ainda temos o desafio hoje de alguma fraca capacidade, portanto, de gestão das instituições moçambicanas, sobretudo do Estado, se nós olharmos para toda uma conjuntura em que há problemas em quase todos os setores. Portanto, é um ciclo de governação desafiante. É um ciclo de governação que tem que nos trazer um aprendizado. E qual é que seria o aprendizado? Da necessidade de compreendermos que a governação é uma ciência, da necessidade de, como país, termos a capacidade de identificar prioridades e estabelecer metas em todas as partes. Mas olhando, por exemplo, o mandato vai terminar conforme quer dizer, dentro de 6 meses, podemos entrar, eu também militante do Partido Frelimo, é importante isso. Como é que acha que Daniel Chapo será, de facto, a pessoa indicada, digamos assim, para receber este barco das mãos de Filipe Nunes? Tem as condições necessárias para que possa fazer, de facto, dar esse ciclo de esperança, como dizem por aí? É uma pergunta interessante esta. Quem é Daniel Chapo? Daniel Chapo é um jovem que nasce no contexto do Moçambique independente. Daniel Chapo é um jovem que é formado num contexto onde o Estado moçambicano estava a dar a sua educação aos seus filhos. Daniel Chapo surge num contexto em que bebeu deste contexto dos ensinamentos dos mais velhos e é esta simbiose geracional, é esta intercomunicação geracional, é este momento em que nós dizemos que estamos na presença de um jovem que, conhecendo os desafios do país, tem a capacidade de fazer ruptura. Pessoalmente não acredito muito em mudanças bruscas, mas é preciso notar que das condições em que o país se encontra hoje, precisamos de jovens ousados, precisamos de jovens com coragem, precisamos de jovens com ousadia, precisamos de jovens que têm a sensibilidade de criar rupturas. Está a propor uma ruptura com o passado? Eu penso que não estou a propor uma ruptura com o passado, mas estou a propor uma ruptura com aquilo que acredito que não esteve bem. É preciso ruptura. Eu disse aqui, não acredito muito em mudanças bruscas, mas nas condições em que o país se encontra, eu penso que não temos outra saída senão trazermos algumas rupturas. E é esta ruptura de que nós precisamos, se usássemos aqui a linguagem dos jovens, da informática, podemos fazermos um restart do país. O país precisa de um restart e se olharmos mas um país que precisa de restart é um país que está encravado, digamos assim. Não necessariamente. Os computadores eles não ficam encravados como tal. Há um vírus que às vezes infecta Qual seria esse vírus que está a afetar e é preciso fazer um restart para poder aquele vírus... Mas no caso vertente nosso, qual é o maior vírus que identifica? Um dos maiores vírus que eu identifico em Moçambique é a corrupção institucionalizada, aliada à ausência do patriotismo. Há indivíduos que, de uma forma fria, podem vender um país em benefício próprio. Isto é uma realidade evidente. É de quem é a responsabilidade? Quem deve combater a corrupção? Sim. Eu penso que... Mas ainda estou a vir aí. Temos que ver a economia do tempo também. É um mal generalizado. A responsabilidade de combate à corrupção é de todos nós, como sociedade, como nação, como irmãos. É preciso compreendermos que está na hora de nós, como moçambicanos, construirmos aquilo que eu chamaria do amor. O amor no sentido de compreendermos que, se eu descobrir que, apesar do Belmiro pensar diferente de mim, ele é moçambicano, e nós construirmos uma plataforma de entendimento comum em prol de um benefício comum como nação, aí sim... Está a falar de uma espécie de uma nova utopia, não? Estou a falar de uma espécie onde os moçambicanos se reencontram.
Os moçambicanos compreendem que o pensamento diferente é uma riqueza que nós temos. O pensamento diferente é de per si a riqueza, o condimento de que nós precisamos para construir um projeto como o projeto Moçambique. Mas está a falar nação aqui moçambicana, e eu penso que é esta a visão que Daniel Chapo tem estado a emitir. Eu, olhando como membro da Frelimo, olhando para Daniel Chapo, consigo compreender nas suas palavras sinais de esperança, sinais de um Moçambique novo, sinais de que há uma luz no fundo do túnel, sinais de que é um jovem com capacidade de fazer leituras e que pode compreender. Ainda bem está a falar aqui do novo, do reencontro, da reconciliação, que são jargões que qualquer político aqui em Moçambique diz, mas objetivamente falando e tocando na ferida, qual é a avaliação que faz em relação à situação de Venâncio Mondlane e da própria CAD, no quadro desse reencontro que está aqui a falar? No quadro deste contexto político que eu sonho, eu olho para esta questão vertente, sobre duas vertentes. 2 minutos, ia pedir a produção mais 2 minutos para Primeiro, fechar. a se comprovar que de fato há elementos que, sob o ponto de vista da legislação moçambicana, não foram observados no cômputo da submissão desta candidatura, obviamente é preciso deixar as instituições trabalharem. Não temos outra hipótese. Não podemos estar acima da lei. Não podemos ferir a lei. Mas a se comprovar o contrário, que há uma construção política para inibir uma candidatura de um moçambicano, jovem moçambicano, aqui temos problemas. É preciso compreender que nós, como moçambicanos, à luz da Constituição, qualquer moçambicano tem que ter dado a oportunidade de poder participar desse espaço político, participar desse processo de construção de Moçambique. Moçambique não tem donos. Moçambique não é da Renamo. Moçambique não é de Pino. Moçambique não é da Frelimo. Moçambique é dos moçambicanos. Moçambique é dos jovens, é das crianças, é dos homens. Mas é das mulheres. essa proclamação É tem aplicação diária no dia a É dia. esta ruptura que nós queremos. Okay. É esta nova visão de Moçambique que nós queremos. É este sinal que nós queremos emitir. É por isso que eu digo, se se comprovar que de fato há irregularidades institucionais, naturalmente as pessoas têm que trabalhar. A CNE tem a responsabilidade de expurgar aquelas candidaturas que eventualmente. Mas se provar o contrário, eu penso que não é bom para a nossa democracia. Queremos construir plataformas de entendimento, queremos construir plataformas de diálogo. Eu sonho com um país diferente, eu sonho com um país onde todos os atores políticos, independentemente do seu pensamento, independente da sua forma de ver o Estado, tenham a possibilidade de dar o seu contributo. A construção do sonho de Moçambique é a responsabilidade de todos nós, independentemente da cor política. É preciso compreender que Moçambique é de todos nós e todos nós temos que ter a oportunidade de participar. Ok, muito obrigado, Algi, por esses dedos de conversa. Acho que para si precisamos de mais tempo para uma visão aqui um pouco romântica da política, mas é importante assim mesmo. Então fica aqui o convite para uma outra série política que nós vamos lançar nos próximos tempos. Quero agradecer, de facto, a sua presença aqui e agradecer aos nossos telespectadores pela audiência. Continuamos a receber essa questão de que os minutos são poucos, mas a dinâmica do tempo é essa. De facto, entrevistar políticos não é fácil. O tempo parece muito curto, mas esperamos nós, como MBC, criar mais espaço de debate, mais alongado, mais acalorado com os políticos moçambicanos. O novo encontro fica marcado para a próxima terça-feira com mais um convidado destes 10 minutos com a política. Boa noite e até a próxima.